Olá, tudo bem? Esse aqui é o canal Mundo Mendes, meu nome é Eduardo e nós estamos na nossa jornada da leitura do livro de Ezequiel. O dia de hoje é Ezequiel capítulo 5 e capítulo 6. E Ezequiel capítulo 5, versículo 7, fala assim, Agora, Jerusalém, preste atenção no que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Ele já começa dando um alerta, né? Prestem atenção. E segue dizendo, vocês não obedeceram às minhas leis, nem guardaram os meus mandamentos. E claro, por isso tem causado mais confusão do que as nações que estão ao seu redor. Vocês têm seguido os costumes de outras nações. Como é loucura imaginar que um povo que tinha um relacionamento, ou pelo menos deveria ter um relacionamento com Deus como eles deveriam ter, obviamente, com profetas ali no meio do povo, tantas experiências que esse povo efetivamente vivenciou, e eles mesmo assim optaram em simplesmente não seguir o que Deus mandava. Seja, então, mandamentos, claro, tanto quanto as leis que o Senhor tinha colocado. E o importante é que tudo isso era justamente para manter essas pessoas a salvo delas mesmas. Fora, claro, dos inimigos que a cercavam. Só que o que a palavra fala é mais complexo ainda, porque vai falar justamente um ponto em específico. Diz assim, vocês, por não seguirem, então vocês estão causando mais confusão, olha só, mais confusão do que as nações que estão ao seu redor. Claro, quando a gente pensa dessa maneira, é mais ou menos assim. Como que o mundo ao nosso redor vai vir até Jesus se nós, que de repente nos dizemos então cristãos, podemos estar causando ainda mais confusão do que outros que de repente nem temor a Deus realmente têm? Isso não é realmente, no mínimo, esquisito? Sim. Por isso que a gente tem que ter esse discernimento e deixar de ser religioso e realmente se tornar cristão. Por isso que nós vemos aqui ainda no final desse versículo 7, dizendo assim, vocês têm seguido os costumes de outras nações. Olha só, se nós não damos o bom exemplo e ainda por cima a gente vai fazer questão de seguir os costumes de outros locais, de outras pessoas que ainda vão de encontro à nossa fé, tem algo de muito errado. Onde? Em nós. Por isso que Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque assim vocês estariam enganando a vocês mesmos. Essa prática de religiosidade é o que nos leva para longe de Deus e, pior, afasta outros. Olha só, Ezequiel então 5, 8 diz assim, por isto eu, o Senhor, Deus, digo que estou contra vocês. Eu os julgarei num lugar onde todos os povos possam ver. Olha que ponto terrível para qualquer um de nós que diz cristão também. Porque você pode dizer assim, peraí, mas você está falando de um povo lá de milênios atrás, Edu? Exato, eu estou falando deles, mas eles somos nós. Sempre a Bíblia está trazendo para nós exemplos de pessoas como nós. O que muda só é o tempo, é a era, mas o detalhe é que o nosso comportamento é igual, porque nós somos seres humanos e pior, somos extremamente previsíveis. Por isso que Satanás não precisa nem ser criativo para fazer a gente se desviar. Ele dá as mesmas ideias e a gente tem as mesmas atitudes. Não é a mesma coisa? Não é assim que acontece no dia a dia? Infelizmente eu sei que é. Então, nesse ponto aqui, veja só, Deus está contra esse povo. Então existem situações que nós não percebemos, mas nós entramos na situação onde Deus vai se colocar contra nós. Por quê? Porque nós, não é que nós estamos contra Deus, mas acima de tudo, nós estamos fazendo questão de ir contra mandamentos, leis e acima de tudo, claro, não ajudando outros a se aproximarem de Deus. Pelo contrário, afastando através das nossas atitudes. Por isso que, olha só, no Novo Testamento, o livro de Lucas, no capítulo 12, do versículo 2 ao 3, diz assim, não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. É aquela situação seguinte, eu fiz, mas ninguém viu. Olha só, no mundo espiritual, nada passa desapercebido, e mais cedo ou mais tarde, isso vai ser revelado. O momento é que a gente cria um breaking point, ou seja, um momento de separação do pecado para se aproximar de Cristo. A qualquer momento a gente pode estar fazendo isso. Ou seja, errei, pequei, me arrependo, então mudo os meus caminhos. Agora, se não, como aconteceu com esse povo, e talvez muitas vezes a gente age dessa maneira, a gente permanece nos nossos erros, então, obviamente, a gente colhe também as consequências. Uma delas é Deus se colocando contra nós. Imagine essa situação, é inimaginável. Por quê? Porque não existe isso. Se Deus se colocar contra nós, infelizmente a gente deixa de existir. E olha só, Ezequiel capítulo 5, versículo 11 diz assim, portanto, esta é a palavra do Senhor Deus. Vocês profanaram o meu templo com tudo o que é mau e sujo. E por isso eu juro pela vida que eu os destruirei sem dó
nem piedade. Você consegue imaginar Deus falando isso? Porque a gente sempre lê, ou busca ler pelo menos na palavra, aqueles textos que nos colocam para cima, que nos animam, que Deus é amor, que Deus cuida, que Deus livra, que Deus sustenta. Deus faz tudo isso. Mas se a gente não se coloca contra Ele e deliberadamente opta então em errar. Por isso que a situação maior aqui que nós vemos nesses versículos é essa capacidade de se colocar contra Deus. Por isso que nos Salmos 89, versículo 14, diz assim: a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. Agora, o amor e a fidelidade vão à tua frente. Significa dizer que se nós queremos ter o amor e a fidelidade do Senhor, ela chega primeiro em nós. Mas se nós deixarmos passar, Deus vai buscar a retidão em nós e também vai exercer a sua justiça. Agora, pulando para o capítulo 6 de Ezequiel, no versículo 9, a palavra diz assim: para onde vocês forem levados, vocês serão como prisioneiros. Ali, então, vocês lembrarão de mim e saberão que eu os castiguei e os envergonhei, porque o seu coração infiel me abandonou. E em vez de me adorarem, então preferiram adorar ídolos. E eles odiarão a si mesmos por causa das suas maldades e das coisas nojentas que vocês fizeram. Percebe que tudo está girando ao redor de um comportamento pecaminoso desse povo? Assim como também acontece comigo e com você. Sempre nós temos que estar lendo a Bíblia, percebendo o contexto, vendo as pessoas, mas trazendo a nossa realidade, nos colocando dentro da Bíblia. Porque a gente pode até julgar a Bíblia, mas você nunca ouviu dizer que vai chegar um momento que a Bíblia que vai nos julgar? Pois é, essa é uma frase muito comum. Mas mais do que uma frase, ela é uma verdade. Porque uma coisa é importante, tanto eu quanto você e qualquer pessoa está colocando em mente. Esse povo, então, começou a abandonar a Deus e adorar os ídolos. O que acontece quando a gente adora um ídolo? Quando a gente adora um ídolo, a gente se torna igual a ele, seja o ídolo que for. Às vezes você só está pensando numa imagem feita por mão humana, mas poderia ser muitas outras coisas. Podia ser uma situação, podia ser uma pessoa especificamente, inclusive. Então, nesse ponto, Salmos 115, do versículo 5 ao 8, diz assim, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. Olha só, nenhum som sai da garganta deles. Tornem-se semelhantes a eles os que fizeram esses ídolos e todos que neles confiam. Tá vendo? O salmista está mostrando que qualquer um de nós que adore um ídolo se torna igual a ele. Percebe? Agora, preste atenção nesse detalhe. Por isso, então, também que a palavra fala tanto para a gente adorar a Deus. Porque quanto mais nós adoramos a Deus, mais nós nos tornamos igual a Ele. Porque a gente se torna igual àquilo que a gente adora. Então, o ídolo da sua vida, como você está hoje na sua vida, como eu estou hoje, reflete aquilo que está sendo o centro da nossa vida, que está sendo objeto da nossa adoração. Já parou para pensar nisso? Então, veja só, quanto mais a gente busca Jesus, qual vai ser o resultado? Claro, a gente vai se tornar cada dia mais parecidos com Ele. Por isso é tão importante a gente meditar na palavra, para que a palavra então possa explodir na nossa mente, a gente possa entender e deixarmos, nesse caso, nesses textos então, de adorarmos o que não faz sentido nenhum espiritualmente, porque está nos matando, está drenando a nossa fé. Agora, voltando para Cristo, voltando para a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, então nós vamos cada vez mais fazer parte dessa família. E claro, o dia que nós voltarmos para casa, a gente já tem uma experiência de vivência aqui, a gente só continua pela eternidade. Um dos grandes, eu diria, avivalistas, que se chamava Jonathan Edwards, um dos heróis da fé, ele dizia assim: o falso cristão parece limpo e claro a seus próprios olhos. Já o verdadeiro cristão, ao contrário, conhece o seu próprio coração e sente que é um grande pecador ou pecadora. Olha só, que essa palavra então penetre no seu coração e que Deus abençoe a sua vida, abençoe sua família e, se Deus quiser, estaremos juntos num próximo encontro. Se você gostou desse vídeo, compartilha com mais alguém. Deus abençoe!